Senhor, eu te agradeço pela cura, te agradeço pela libertação, te agradeço, ó Deus, por estar abençoando este povo. Senhor Deus, abençoe os ofertantes, abençoe os dizimistas fiéis. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha abençoar o nosso pastor. Dê saúde, dê sabedoria, dê o teu Espírito, ó Pai. Fala na boca dele para nós aqui nesta noite, Senhor. Unge-nos, ó Deus, com o teu Espírito Santo. Toma cada um de nós nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Somente creio. Ainda com os olhos fechados. Creio, Senhor. Creio, Deus abençoe todos os irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Nesta noite eu quero falar sobre o espírito de Jezabel. Primeira carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Os irmãos já acharam? Amém. Então vamos ler. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, com pérolas ou com vestidos preciosos, mas como convém à mulher que faz profissão de servir a Deus com boas obras. 1 Pedro, primeira carta do apóstolo São Pedro, capítulo 3, versículo 1.
essa noite nós vamos beliscar um pouquinho. 1 Pedro 3, verso 1. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta, limpa, casta quer dizer limpa, em temor. O enfeite delas não seja o exterior no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes. Amém. Até aí. Mas eu quero ler o versículo 4, que eu achei muito importante. Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso. Olha só. No incorruptível trajo, ou seja, o espírito tem uma vestimenta. O espírito veste-se. Existe um traje no espírito de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Sim, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, letra minúscula, você viu? Cada qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Vamos fechar nossos olhos? Senhor Deus, Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos, ó Pai, por esta porção da Tua Palavra lida nesta noite. Confiamos e esperamos que o Senhor nos ajudará, conforme o Senhor tem sempre nos ajudado, através da porção da Tua Palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Muito bem. Essa semana nós tivemos uma série de mensagens gravadas, pregadas, que estão rodando na rádio. Da semana passada para cá, vamos pegar desde o dia que nós tivemos lá no pastor José Matias. Deixe-me ver quais são os temas que nós trouxemos desde lá para cá. O terrorismo da fé, cheios do Espírito Santo. Por que parábolas? Nomes riscados no livro da vida. Descansando na promessa de Deus. Tivemos também Zelo de Deus, que foi quinta-feira, se não me engano. E ontem, em Cetrolândia, uma sexta foi lá. Sim. Sexta-feira foi lá em Senador Queiroz, Jardim das Rosas. Senador Queiroz, no Jardim das Rosas, coando um mosquito, engolindo um camelo. Muito boa também. E na quinta foi o Zelo de Deus. E ontem, em Cetrolândia, uma igreja de caráter. E hoje eu quero falar sobre o espírito de Jezabel. As escrituras que nós acabamos de ler são conhecidas da igreja. Você perguntaria para mim assim, pastor Vanderlei, por que o Senhor, num culto de domingo, falaria sobre vestes,
sobre o procedimento e comportamento da mulher, sabendo que a mensagem já tem nos ensinado isso, e nós o consideramos, esse tal ensinamento, como o rudimento da igreja. Pois bem, vou responder sua pergunta. A resposta é que, às vezes, as pessoas conhecem isso e obedecem em forma de doutrina. Às vezes faz isso através de uma adoração formal e não dentro de um verdadeiro Espírito Santo. Fazem isso dentro de uma formalidade. E às vezes o coração nem tem desejo de fazer isso. E às vezes faz isso dentro de uma formalidade. Lá no profundo, profundo e mais profundo do coração, o desejo mesmo era de colocar brinco, o desejo mesmo era de colocar batom, de colocar uma pomadinha, de se vestir sexy. Às vezes, é uma cobertura religiosa. Aí vira uma adoração formal. Não um verdadeiro espírito convertido, liberto dessas coisas. E isso está trazendo muita classificação, está trazendo muita pedra de tropeço em muitos crentes da mensagem. Principalmente eu, que trabalho com rádio, trabalho com internet, com YouTube, mexo com o Face, nas redes sociais, e vejo tantos crentes postando-se nas redes sociais, e a maneira em que eles postam e de como estão expostos é até vergonha. Agora, se vocês pensam que as mensagens que são pregadas aqui não estão sendo ajudadas, que pessoas não estão sendo ajudadas lá fora, eu vou dizer para você, muito mais do que você pensa. Tem muita gente que entra e agradecendo e aprendendo bastante. Aleluia. Amém? Agora, antes de nós entrarmos no assunto, eu sei que, mesmo que algumas pessoas, mesmo que algumas coisas que eu vou falar aqui nessa noite, que eu vou pregar, que eu vou mostrar, mesmo que aquilo que eu vou mostrar hoje, dentro das mensagens do profeta e dentro da Bíblia, mesmo sabendo que em algumas pessoas isso não vai mudar nada, mesmo sabendo disso, existem pessoas que nunca mudarão. Existem pessoas que nunca vai mudar, nunca irá acertar, porque ele está predestinado para isso. Existem pessoas que no campo, que é o mundo, ele é apenas um abrolho, ele é apenas um espinho. Na igreja existem 3 classes de crente: o crente, o manufaturado e o incrédulo. O incrédulo já dá suas caras logo. O manufaturado fica em cima do muro o tempo todo. E o cristão verdadeiro, ele luta pela sua primogenitura. Amém. Mesmo que eu vou dizer que não vai mudar nada. Igual a irmã Meda chegou para o irmão Brana. O irmão Brana chegou em casa rouco, suado, combateu o pecado da raiz até a flor de uma árvore. E aí a irmã Meda chegou e disse: Bill, você está gastando o seu tempo com essas pessoas. Você prega, e elas continuam a mesma coisa. Irmão Brana disse: eu sei, mas alguém tem que falar, não tem? Amém. Glória a Deus. Alguém tem que pregar, não tem? Amém. Então, mesmo que
Não aqui dentro, não que haja aqui dentro, mas se tiver, esse espírito vai ser expulso hoje. Mas mesmo que isso vai ser falado lá fora, quem vai ouvir no vídeo, no YouTube, no rádio, mesmo que não vá ajudar, mesmo sabendo que não vai ajudar, quer ver? Você quer ver que eu mostro, irmão Branco? Aqui, ó. Eu não afirmo coisa alguma sem antes comprovar pela mensagem do profeta. O profeta Mombrana diz no parágrafo 75 aqui, ó. É necessário nascer de novo. Existem alguns homens que jamais deixarão de cobiçar mulheres. Existem alguns homens, algumas mulheres que jamais deixarão de vestir roupas imundas. Existem pessoas que nunca deixarão de fazer isso e fazer aquilo, porque estão nelas. Amém? Veja. Quando vocês veem na rua, ao invés de virarem as costas, observe, aí está. Existem pessoas que jamais se acertarão. Parágrafo 75, necessário nascer de novo. Na mensagem Deus aperfeiçoando a sua igreja, eu não entrei no assunto ainda. Estou apenas fazendo uma base para vocês entenderem. 89, Deus aperfeiçoando sua igreja. Olha o que ele diz. 89. Nesta noite, que horas são? 18 horas e 49 minutos. Nesta noite, às 18 horas, eu estou colocando, não está aqui no meu nome, mas eu estou colocando aqui para os irmãos entenderem. Nesta noite, neste exato momento, lá no inferno, existem pessoas gritando. Se pudesse nos aproximar e abrir o portão, assim, e deixar que você olhasse lá embaixo, eu não teria que forçar tanto para fazer uma chamada de altar para aqueles que estão no inferno. Só bastasse eu fazer assim com o dedo, muitos já desejariam se salvar. Não precisaria forçar tanto para fazer uma chamada de altar. Não precisaria fazer tanto para fazer a pessoa voltar para a Santa Ceia, voltar para a comunhão. Eles estariam gritando e subindo um em cima do outro por causa da oportunidade que estão recebendo. Se isso fosse possível. Mas eles foram além do véu e além da misericórdia agora. Eles nunca poderão ser redimidos. Eles estão perdidos para sempre. Tiveram sua oportunidade aqui na terra enquanto estavam vivos para acertarem suas vidas, mas não quiseram. Foram para o inferno com a oportunidade rejeitada. E nesse momento, se um pregador, até mesmo mudo, eu digo, até mesmo mudo, entrasse no inferno com a Bíblia na mão, sem poder falar, eles ajoelhariam e pediam misericórdia. Mas não podem ser mais. Muito bem, vamos falar sobre o espírito de Jezabel. Primeiro nós temos que saber quem é Jezabel. Quem é essa figura? Quem é essa pessoa? Sabemos que ela é uma mulher. Jezabel apareceu nos tempos do reinado do rei Acabe, nos tempos do profeta Elias. Jezabel era filha de Etibal, rei de Sidom. Ela era considerada uma profetisa no meio do seu povo. Ela era uma pagã, adoradora de deuses pagãos. E ela casou-se com Acabe, ou Acabe casou-se com ela, por causa da conveniência política. O profeta disse que o casamento de Acabe com Jezabel foi um casamento político, foi um casamento arranjado. Acabe era rei de Israel. Quem é Israel? Israel era um povo.
Israel era um povo escolhido de Deus. E, no entanto, Israel servia a Deus. Israel conhecia a lei, conhecia seus profetas. Mas agora estava entrando no companheirismo da igreja uma mulher incrédula, uma mulher pagã. Ela estava entrando dentro de Israel sem nenhuma admissão espiritual. Ela estava entrando pela via da política por meio de um casamento arranjado. O que ela fez? Jezabel, depois de ter casado com Acabe, dominado Acabe, pondo Acabe sob os seus pés, em vez de Acabe dominá-la, ela que dominava Acabe, o que ela fez? Não demorou tempo, ela passou então a trazer os antigos deuses pagãos da cidade dela, do país dela, derrubou os altares de Deus, escorraçou os profetas, colocou as imagens dos seus deuses em Israel, promoveu o paganismo, a sensualidade, porque Jezabel parecia uma árvore de Natal enfeitada. Ela expulsou os profetas, derrubou os altares e implantou sua religião, seu paganismo, sua forma de adoração entre Israel. Ela profanou tanto o povo como o santuário. E o povo então começou a fazer coisas que antes não faziam. E Deus desceu com o peso da palavra por meio de Elias, o profeta, para combater aquele grande mal que Acabe fez. Agora, Jezabel, ela era uma mulher má. A Bíblia fala dela no Novo Testamento, falando sobre a era de Tiatira. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, que se diz profetiza, e sai a enganar todo o povo. Jezabel, ela então, dominando seu marido, seu cabeça, rei de Israel, porque na verdade Acabe estava na frente, mas quem estava atrás dele governando era a mulher. E todo o discurso que ele fazia tinha que ter o dedo dela no papel. Deixou-se dominar. Como eu falei ontem em Citrolândia, sobre uma igreja virtuosa, o profeta irmão Branham uma vez disse o seguinte: você quer conhecer uma igreja que tem virtude? Você quer conhecer uma igreja que tem a mão de Deus sobre ela? Você quer ver uma igreja que tem a mão de Deus sobre ela? Ele disse assim: observe as mulheres lá dentro. Veja como elas estão andando. Que tipo de roupa elas estão vestindo? Que tipo de coisa elas estão usando? Veja seus cabelos. Veja seus calçados. Veja a face delas. Porque a igreja, a mulher na Bíblia representa a igreja. Amém, irmãos? E o profeta diz: você quer ver uma igreja pela qual possa alcançar favor de Deus nela? Veja as mulheres. Observe como elas se vestem. Observe como elas andam. Observe o que elas andam usando. Você saberá. Porque a mulher representa a igreja. Amém? Amém. Então, eu disse ontem em Citrolândia, e o profeta disse:
não importa a virtude que aquela igreja tenha, não importa o poder que ela possui para poder expulsar demônios, curar os enfermos, não importa se o fogo está caindo ali dentro. Se aquela virtude e aquele poder não é acompanhado de caráter cristão, é um poder demoníaco. Quem está entendendo? Amém. O poder de Deus tem que ser acompanhado com caráter. E virtude sem caráter é maligno. Quem está entendendo? Amém. Não sou eu que digo, é o profeta que disse. Então observe bem que nós já aprendemos pela mensagem do profeta que virtude, poder sem o caráter é maligno. Por isso que a mulher na Bíblia representa a igreja. E a igreja por si mesma é a noiva, esposa de Cristo. Mas antes de tudo, ela, para ser uma esposa para Cristo, ela tem que ser virgem. Quem está entendendo? Amém. Ela tem que ser virgem. O que a igreja tem que ser virgem, pastor? Em que situação e em que condição a igreja do Senhor Jesus Cristo tem que ser virgem? E ela tem que permanecer virgem até o dia em que ela encontrar com ele nos ares. Amém. Amém? Ela é virgem, tem que ser virgem. A igreja, por si mesma, por ser esposa de Cristo, antes de tudo ela tem que ser virgem. A virgindade da igreja está falando de quê? Está falando do seu pudor. A virgindade da igreja está falando de quê? Está falando da modéstia. A virgindade da igreja está falando de quê? Da imaculação. De uma igreja imaculada, sem ruga, sem mancha. Falando de virgindade da igreja, uma igreja santa, separada. Falando de virgindade da igreja, casta, não tocada, não violada. Amém? Quem está entendendo diz amém. Então, essa é a igreja de Deus. Essa é a noiva do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? É esse tipo de igreja que Deus quer. É esse tipo de mulher que Deus, espiritualmente falando, quer casar-se. Os irmãos estão entendendo? O profeta irmão Branham diz na mensagem, união invisível da noiva ou escolhendo uma noiva. Ele diz, um homem que tenha caráter, um homem que é e que tem caráter, que possui caráter, ele não sai por aí para escolher qualquer mulher para ser sua esposa. Vocês estão entendendo? Amém. Se um homem que tem caráter, ele busca uma esposa que também tem o mesmo caráter dele. Quem está me entendendo, irmãos? E se Jesus tem um caráter, o caráter de Deus, ele não vai buscar qualquer mulher para ser sua esposa. Ele não vai buscar uma igreja para ser sua esposa, qualquer uma. Tem que ser uma que tem o mesmo caráter que ele tenha. Amém, irmãos? Então, observe bem que a mulher representando a igreja, e a igreja por si mesma representando ser a noiva, a esposa de Cristo, mas antes de tudo ela tem que ser uma esposa para Cristo, ela tem que ser virgem. Virgem. Agora, ela tem que ser virgem em que sentido mais, pastor? Ela tem que ser virgem pura em que mais sentido? A igreja de Cristo, ela não tem costumes mundanos. Ela não é idólatra. Não são pagãos. Não estão de acordo com a moda, com as coisas do mundo. Aleluia.
Porque quem ama o mundo e as coisas que no mundo há, o amor de Deus não está nele. Amém? Amém. O amor de Deus não está nele. Observe que nós vemos que essas coisas, saltos altos, saias rachadas, saias curtas, roupas coladas no corpo, pintura, maquiagem, modelação de corpo, tudo isso é um espírito que anda. Isso quer dizer que ainda aquela igreja não alcançou uma libertação com Cristo. Os irmãos estão entendendo? Amém. Deus não quer uma esposa que anda de vestido colado, mostrando sua silhueta. Tem cristãs, ou até mulheres casadas, solteiras, que às vezes, por falta de discernimento e por falta de vigilância, é claro que ela tem que perceber que emagreceu um pouco, percebeu que engordou um pouco, mas o vestido não engordou e não emagreceu, não. Verdade. O vestido não emagrece. Mas a pessoa que está dentro do vestido pode emagrecer ou pode engordar. E aí, nós temos um monte de cristãs, um monte de irmãs, às vezes sem discernimento. Ela percebe que já está mais cheinha e veste aquele tipo de roupa e aparece a silhueta do sutiã, né? O desenho do sutiã, o formato por detrás. Parece a silhueta da calcinha. Você sabe o que estou dizendo? Não sabe, irmãos? Amém. Você sabe. E você sabia que essas coisas que aparecem debaixo do vestido de uma mulher causam mais a atenção do homem? Sim. Elas são um objeto de mais atenção. Então, às vezes, as pessoas não entendem que certas coisas podem atrapalhar. E, às vezes, aquela irmã, em vez de estar vestida para ganhar alma, está vestida para matar. Tem um filme com esse título, Vestida para Matar. Então, observe bem que isto, às vezes, você pergunta, pastor, isso quando acontece com a irmã é falta de libertação, falta de vigilância ou o que é? É as duas coisas. É as duas coisas. Agora, nós sabemos que todas essas coisas, maquiagem, brincos, batons, essas coisas para deixar a mulher mais sexy, mais apresentada, mais modelada, tudo isso veio do paganismo. Brinco, essas coisas, tudo isso veio do paganismo. Joias, pulseiras, essas coisas, tudo isso veio do paganismo. Nada disso existia entre o povo hebreu. Amém, irmãos? Nada disso existia entre o povo de Judá, os judeus. Coisas que entraram dentro da igreja era herança do paganismo. Você pode observar, toda vez que Israel se infiltrava em um determinado país e ficava lá cativo por muitos anos, quando saía, herdava alguma coisa. Herdava ou não herdava? Israel ficou 400 anos no Egito. Quando saiu, herdou o quê? Herdou alho, cebola, alho poró, os peixes, panela cheia de carne. O povo de Israel ficou cativo 70 anos na mão dos babilônicos. Sempre é desse jeito.
Sempre quando a igreja está nessa situação, ela herda alguma coisa. E então, quando Acabe casou com Jezabel, uma mulher ímpia, pecadora, com usos e costumes pagãos, ela colocou isso dentro da igreja. E o povo passou também a fazer o que ela fazia. Todas essas coisas são herança do paganismo, da idolatria e da falta do Espírito Santo para entender o que é santo. Os irmãos estão entendendo? Brincos, pendentes, joias, tudo isso é herança do paganismo. Não sou eu que digo, o profeta irmão Branco que diz. Tudo isso é herança do paganismo. O enfeite delas, disse Paulo, não seja o adorno externo. Amém? Amém. O enfeite delas. Então observe bem que todas essas coisas sendo herança do paganismo e da idolatria, é da falta do Espírito Santo para entender o que é santo. O que é ser santo? O que é ser santa? Como nós falamos sexta-feira lá em Ibirité, eu li a escritura onde nós lemos, onde diz, não sejas demasiadamente Justo. não sejas demasiadamente justo, porque fazendo assim você atrapalhará você mesmo. Isso quer dizer, Eclesiastes, isso mesmo. Ou seja, não seja demasiadamente, nem para mais e nem para menos. Aí Paulo chega e diz, seja moderado. Amém, irmãos? Amém. Paulo chega bem e diz, sejas moderado. Quem está me entendendo? Amém. Então, existem roupas, por exemplo, roupas evangélicas, mesmo que cubra o corpo inteiro, mesmo que cubra todo o corpo, todo, mas a falta de discernimento, a escolha, deixa aquela irmã sexy. Sabia disso? Você sabia que existem irmãs que se vestem bem, vestido longo e tudo mais, mas ao invés de deixar ela santa, ela fica sexy? Só que as pessoas não entendem isso. As mulheres que se dizem cristãs, por pensar que estão bem vestidas, é que estão parecendo santas. E não é bem assim. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E a palavra sexy significa pronto ou pronta para o sexo. Existe um espírito aí, na má formação, na escolha do vestido, do modelo do vestido. Eu vejo, por exemplo, alguns perfis no Facebook de certas irmãs da mensagem, postando em shopping, postando em praça pública, postando Face, fazendo fotos sensuais. Misericórdia. Fotos sensuais no perfil, no Facebook, tirando fotos sensuais, fazendo poses sensuais, mesmo bem vestidas. Quem está entendendo, irmãos? Mesmo bem vestidas. E isso é um espírito. E eu vejo isso, eu acompanho certas pessoas. E eu fico vendo certas fotos. E às vezes são moças cristãs, se vestem bem, mas na hora de vestir, na hora de fazer uma selfie ou uma foto, ela faz de uma maneira de um perfil sexual, sexy.
fazendo movimentos com o cabelo, com o corpo, olhar. Então, isso é uma coisa, e às vezes a pessoa está bem vestida e, no entanto, existe um espírito por detrás ali. Os irmãos entenderam, irmãos? Vejam bem, não pense você que uma irmã bem vestida, um vestido longo, bem vestida, daqui do pescoço até no calcanhar, que ela está bem vestida parecendo uma santa, mas às vezes ela pode estar vestida para matar. E o irmão Branham diz, principalmente se tiver colado no corpo. Os irmãos estão entendendo? Amém. É poses sensuais, é olhares sensuais, e isso é uma desgraça. Vestida para matar e não vestida para despertar. Na mensagem, somente uma vez mais, Senhor, somente uma vez mais, Senhor, no parágrafo 93, o irmão Branham diz, 93, o profeta de Deus diz, veja, como posso ensinar vocês coisas grandes, ensinar-lhes álgebra, quando nem sequer conhece o seu ABC? Certamente, como pode você fazê-lo em meio a tal proliferação de pecado? Suas práticas o demonstram. Qualquer um sabe que pintura é um costume herdado do paganismo, postura de vestidos. Quando se fala postura de vestidos, Paulo diz que a mulher deve ser, com pudor e modéstia, se vestir. Não com tranças, ou com ouro, ou com pérolas, ou vestidos preciosos. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Quando se fala de um vestido precioso, tem irmãs que vêm da igreja como se tivesse sido aquele vestido projetado por um estilista. Sim, todas essas coisas, maquiagem, pintura, todas essas coisas são coisas que veio do paganismo. Essas coisas de pó na cara, tinta na cara, tudo veio do paganismo. Até os índios faziam isso. No Arizona, antes mesmo que o homem branco pisasse ali, eles já faziam isso. As suas orelhas eram furadas e grandes paus eram pendurados em suas orelhas. E quando eles chegam uma vez conhecer a Deus, você não tem necessidade de dizer mais nada. Eles mesmos tiram tudo aquilo. Amém, irmãos? Amém. Glória. Tem hora que eu fico assim, observando assim, Paulo escrevendo sobre a situação do Éden, do pecado. E Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. O irmão Branham disse que a mulher foi feita para isso. Ele fez a mulher com condições para cair. Ele não fez o homem com condições para cair. Mas ele fez a mulher com condições para a queda. Não estou dizendo isso que o homem não cai, não. Pode cair até mais que a mulher. Mas no sentido do plano salvífico, para Deus projetar suas leis de salvação, ele fez a mulher com condições de queda. Mas por ser mulher, mesmo que a mulher seja cristã,
cheio do Espírito Santo, existe também umas vaidades que também correm atrás. Né? Tem sim. Uma vez fizeram uma pergunta para mim, uma irmã fez uma pergunta para mim e falou assim: pastor, porque é o seguinte, irmão, se você quiser saber o que aquela irmã é santa, se ela é cristã ou não, vai no quarto dela e vê na cristaleira ou lá onde fica os pentes, onde fica os negócios. Vê lá se você encontra algum produto Fact Factory. Se você encontra algum produto Fact Factory. O que eu estou dizendo com isso? Vê se você encontra lá um esmalte, um batom, uma base, uma pomadinha, um brilho, uma base na unha. Quando ela passa uma base na unha, está baseada em quê? Está baseada em Jezabel. Verdade. Não baseada em Ana e Sara. Como Pedro disse, que as santas mulheres adornavam. Mas existe uma certa vaidade. E o irmão Branco diz que existe uma vaidade que é correta e a outra não. Porque o próprio Salomão diz que tudo que o homem faz debaixo do sol é vaidade. O irmão Branco, por exemplo, gostava de caçar. Amém? Ele gostava de caçar. Era um hobby dele. Gostava de caçar. Mas se nós for observarmos, e se os pastores não forem cuidadosos, principalmente na mensagem, a coisa vai ficando de uma maneira, vai ficando de um jeito, vai ficando tão conformado, liberal, vai entrando no gosto do povo. Ele começa a estar no espírito do povo. Se ele não observar, quando pensar que não, o diabo já está com pé, mão, braço, nariz e cabeça, tudo dentro da igreja. Os irmãos entenderam, irmãos? Porque a tendência do homem, presta atenção, a tendência do homem, se o espírito não é convertido, é afastar de Deus. Muito, muito. A tendência do homem é se afastar de Deus. Sempre foi assim. A tendência do homem sempre foi afastar de Deus. E o profeta irmão Branham disse, entre as suas mensagens últimas antes de morrer, humilha-te. Antes dele morrer, ele disse: olha, nunca deixe o Espírito Santo se afastar desse lugar. Amém. Nunca deixe o Espírito Santo se afastar desse lugar. Nunca deixe o mundo com seu ardil, seu fedorento mundo entrar nesse lugar. Permaneçam quietos, permaneça na presença do sol, permaneça na presença do Espírito Santo. E amem uns aos outros. Porque o diabo não deixará isso ficar dessa maneira. Dá uma mensagem, humilha-te. Amém? Amém. Então observe bem que existem essas coisas. Existe uma vaidade nas mulheres, que é a vaidade normal dela. Uma vaidade normal, uma vaidade que ela não excede ao pecado. Né? Não é porque a mulher é cristã que vai deixar o cabelo parecendo o cabelo de uma bruxa. Se é que existe bruxa. Não é porque a mulher é cristã que ela não vai cuidar do seu corpo, não vai cuidar do seu cabelo. Não é porque o homem é cristão que ele vai andar de roupa rasgada, com coisa que ele está no tiroteio agora mesmo, vem pro culto. Todo furado, rasgado. Isso não quer dizer. Existe uma ética e uma postura higiênica que é do próprio ser humano. Amém, irmãos? Amém. Sim.
vez disse uma vez, qualquer mulher, ele falou sobre as casadas, ele disse, qualquer mulher, se ela tenta ficar bonita, se não for para o seu marido, tem um espírito errado. Verdade. Se ela tenta ficar bonita, se ela é gorda, está tentando emagrecer, se ela está tentando fazer uma escovinha no cabelo, se ela está tentando fazer alguma coisa, ficar não sexy, mas ficar para o seu marido, mamãe, se ela quer ficar bonita para o seu marido, tudo bem. Mas se ela tenta ficar bonita e sexy, não somente para o seu marido, mas para o marido das outras, tem um demônio aí dentro. Verdade. Tem um demônio aí dentro. Então observe bem que às vezes as pessoas não entendem. Na mensagem Perguntas e Respostas número 4, no parágrafo 113, presta bem atenção. Eu fiz questão de trazer esse assunto aqui essa noite, porque na sexta-feira, lá em Birité, eu preguei sobre coando mosquitos e engolindo camelos. E lá naquela mensagem eu citei sobre irmãs pintando o cabelo. Na verdade, o irmão Brana chamou isso de tingimento. Tingimento. E o irmão Brana, uma mulher, uma irmã, chegou para o irmão Brana e disse, irmão Brana, seria pecado eu tingir o meu cabelo? A irmã Brana falou o seguinte, olha irmã, você quer dizer que pintura ou tingimento? Porque eu não vejo pintura. Pintura é uma coisa, tingimento é outra. Se você pinta seu cabelo é uma coisa, tingir o cabelo é outra. Quem está entendendo, irmãos? Aí ele disse assim, olha, eu não tenho escritura para isso, sobre eu tingir o cabelo. Eu tenho escritura para não cortar o cabelo. Ter a mulher o cabelo crescido lhe é honroso. Se a mulher corta, é desonroso. Ela desonra seu marido se ela é casada. Então observe bem que aí o irmão Brana disse, eu não tenho escritura. Apesar que a Bíblia diz que nenhum homem pode tornar um cabelo branco num preto e nem um preto num branco. Você tem que aceitar como a natureza te dá. Amém, irmão? Você tem que te dar a natureza. Uma vez você foi jovem, uma vez você foi menino, depois passou a ser jovem. E quando você foi jovem, você diz, não aceito ser jovem, eu quero voltar a ser menino. A natureza diz, não, prossegue. Amém, irmão? A natureza vai dizer, prossegue, você não pode voltar não. Aí você de jovem passa para adulto. E quando você chega a ser adulto, diz, não, eu não quero ser adulto, não, eu quero ser jovem, quero voltar. A natureza diz, prossegue. Aí quando você chega a ser velho, você diz, não, eu quero voltar a ser adulto. Diz, a natureza te diz, prossegue. Então uma vez você foi novo, tinha cabelos ondulados, pretos, bonitos. E agora você é velho, o cabelo está preto, está branco. É a natureza faz isso, amém, irmão? A natureza te fez assim. Mas olha a resposta do profeta. Olha como é que o profeta era central. No parágrafo 113, perguntas e respostas número 4. Um ministro disse que sua esposa estava condenada porque ela tingiu o cabelo. E de uma pergunta me inteirei que isso significa pintura ou colorante em cabelo. Não posso dizer que isso está mal. Não tenho nada acerca disso. Se ela tem o cabelo longo, isso é tudo que eu posso dizer. Longo. Amém, irmãos? Aí está. Agora, você encontra muitas irmãs, por exemplo, principalmente quem está diariamente, semanalmente encontrando, ela tem um cabelo preto, e aí começa a ficar escorado, começa a ficar mais pardo, pálido. Aí você encontra ela semana que vem com o cabelo pretinho, pretinho.
Aí ela fala assim, você tingiu o cabelo, não tingiu, irmã? Ela diz, eu tingi. Ah, tá. Aí ela olha, teve corte? Não houve corte. Amém, irmãos? Não houve corte. A irmã Brana diz, se você está nesse sentido e quer tingir na cor dele natural, não vejo nada. Isto é eu dizendo. Paulo também dizia, digo eu, não o Senhor. A irmã Brana dizia, digo eu, não o Senhor. Amém, irmãos? Amém. Digo eu, não o Senhor. Mas se você tem o cabelo pardo dessa maneira e quer fazer na cor original, tudo bem. Agora, se você vem aqui com o cabelo amarelo, verde, preto, verde, amarelo, vermelho, rosa, laranja, aí você tem que ir para o carnaval. Verdade. Aí você tem que ir para a apoteose. Porque aí você não quer ser, você não quer servir, você quer ser vista. Aí você não quer servir, você quer ser vista. Agora, eu, pessoalmente, particularmente, se você perguntar para mim o que o senhor acha, pastor, eu disse, olha, eu digo igual o profeta irmão Brana, não tem escritura para isso, só tem escritura para cortar. Agora o irmão aqui está chegando na casa dos 70. O cabelo dele está indo para a metade de preto para branco, branco para preto, preto para branco. Aí ele aparece aqui todo o cabelo pretinho. Ele quer induzir a quem? Quer conquistar a quem? Aí seria uma vaidade. Verdade. Porque na idade da casa dele, ele tem que aceitar a natureza. Amém, irmão? Amém. Irmão Zé lá atrás também. Tem que aceitar. Amém, irmãos? Então, eu não... Né? Agora, na mensagem, no princípio não foi assim, parágrafo 59, ele diz, lá nas terras pagãs, onde eu já fui, onde eles não sabem nem diferenciar a mão direita da esquerda, Mombana foi lá várias vezes na África, e quando eles recebem o Espírito Santo, você sabe o que eles fazem? A mesma coisa que você faz. Eles louvam a Deus, pulam para cima e para baixo, glorificam a Deus, agradecem a Deus e se comportam exatamente como a Bíblia diz para se comportar. Amém. Isto mostra que é Deus. Eu gostaria que vocês, mulheres americanas, deixassem isso infiltrar em vocês. Agora, presta bem atenção no que eu vou dizer para vocês. O irmão Brana, uma vez, foi pregar na África e ele pregou para uma quantidade de 500 mil pessoas. Você sabe quantos intérpretes tinha? Quando o irmão Brana falava assim, ó, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente, tinha que passar por 17 intérpretes. Até voltar para o irmão Brana de novo. Porque havia várias línguas ali ao mesmo tempo. E cada um tinha que ouvir na sua própria língua. Agora imagine a paciência de ouvir um culto desse. Amém, irmão? Imagine a paciência. Agora, preste bem atenção. Se eu, como pregador, sento uma moça aqui na frente com a mini saia, ou essas saias que usa 4 dedos abaixo do joelho, ela senta, já sobe mais 5. Eu já me fico incomodado. Imagine o irmão Brana em frente a 500 mil pessoas, onde as mulheres ficavam com o seio de fora, porque era costume. Lá na África, costume com os seios de fora. E quando o irmão Brana pregou ali, o Espírito Santo caiu, eles foram pegando roupa, rasgando e colocando tudo, tampando tudo, porque o Espírito Santo aconteceu. Mombana
diz que eles foram arrancando tudo, e arrancando tudo, e arrancando tudo da orelha, arrancando tudo, e pegando, limpando tudo da boca, limpando tudo, uns arrancavam de uma vez assim, um brincão na orelha, e pegava o resto de pano da saia, e colocava no peito, e se escondia de vergonha, porque o Espírito Santo estava ali. Aleluia. Vê você? Aí está. Na mensagem O Caminho de Deus Feito para Nós, parágrafo 75. 75. Veja. 75. O irmão Branham diz: quando você olhar, vir uma mulher com muita pintura em seu rosto, com muita maquiagem, quando você vê essas irmãs pintadas, com um pouquinho de pó na cara, um pozinho aqui, e tem umas que vai bem além, coloca aqueles brilhantinhos, aqueles que brilham assim, mas chama aquilo? Hã? Pó de arroz? Não, como é que é, mano? Pó de arroz, mano? Você morou na roça mesmo, né? Que lá usava era pó de arroz, né? Eu que usava óleo nas pernas para ficar cheiroso. Óleo de cozinha. Não tinha naquele tempo creme, eu usava óleo de cozinha. Você já usou, né, moçada? Não, tinha cedo também, não rachava os pés. Eu sei. Então, presta bem, como é que chama aquele negócio? Hã? Liter. E tem esse tal de litro aí, que eu gosto. Entendeu? Desceu o quê? Quebra um vidro desse de cerveja, negócio, quebra bem um pozinho, de pozinho, e segura. Né? E outras irmãs passam um negócio dos lábios para disfarçar. Porque não quer, tá querendo conseguir um rapazinho para namorar e não quer ver seus lábios rachados. Nada contra, mas se for uma coisa, olha bem. Entendeu? E eu vejo irmãos jovens, camisetinha apertada e os seios, uns piquinhos dos peitinhos aparecendo. É verdade. Camisetinha apertada, coladinha, e os bicos do seio assim, para chamar a atenção da mulher. Calça colada. Verdade. Olha o que o profeta disse. 75. Caminho de Deus feito para nós. Quando você vê uma mulher, uma irmã que se diz cristã, com esses tipos de coisa em seu rosto, você pode chamar ela de: oi, senhorita carne para cães. Falando de Jezabel. Oi, senhorita carne para cães. Oi, senhorita carne para cães. Isto é o que ela é. Carne para cães. Que coisa, irmão. Ouça isso. Eu acabei de regressar da África. Essa coisa vem da tendência do paganismo. São os pagãos que se pintam. São os pagãos que penduram essas coisas em seus corpos. Braceletes, pulseiras grandes, brincos, essas coisas. Esses saltos altos que faz a mulher rebolar. Verdade. Que coisa! Nessa mensagem, eu não sei se é nessa mensagem que eu estava lendo, eu não sei se é nessa mensagem ou é na mensagem discernimento de espírito. Depois que terminou o culto,
tinha uma mulher visitando o culto naquela noite, uma mulher bem aparentona, assim, aparentada, alta, cabelo comprido, grande, bem formosa, assim. Ela veio cumprimentar a irmã Bruna. Quando ela veio cumprimentar a irmã, ela pegou na mão da irmã Bruna e queria abraçar a irmã Bruna. Não, fica lá quieta, mulher, fica lá. Fica lá. Uma vez fizeram uma pergunta para mim, um irmão. Você, pastor, é errado a gente cumprimentar a irmã com um beijinho no... Como o mundo faz? Como é que é aqui, né? Do lado aqui. Uma irmã com irmã, tudo bem. Agora, um irmão, rapaz, encontra com outra moça e encontra a mão e... Isso é errado. Isso é pecado. Não pode. Isso é cumprimento mundano. Isso é cumprimento mundano. Isso é cumprimento mundano. Isso é um passo para o pecado. É um passo para o consumo, para a consumação. É errado essas coisas. Viu, jovens? Vocês, escola, que tem amiguinhos lá na escola, tem mocinhas, amigas, não façam isso não. Potencialmente isso é um adultério. Agora, sua mãe, seu pai, sua tia, aí são parentes que se aproximam, aí é outra coisa. Mas gente mundana, gente do mundo, rapaz lá na escola, que quer se aproveitar, te abraça. Como é que foi esse final de semana? Como é que tá? Opa! Isso é aproveitamento, isso é carnal. Não permita. Amém. Não permita. E se você fazia isso até ontem, não sabia até hoje, então a partir de amanhã você não faz isso mais não. Amém. Então observe que nós estamos vivendo um tempo muito esquisito, muito estranho mesmo. Tem irmãs que vestem aquelas saias rachadas, que venham a quase 5 dedos do seu joelho para cima. Se ela estiver no ponto de ônibus, ainda mais se estiver colado no corpo, tem homem que faz o isqueiro cair no chão só para olhar para cima para ver se vê alguma coisa a mais. Sabe? Uma mulher bem vestida, uma mulher que usa roupa colada, aqui aquela camiseta colada que forma os seios e tudo mais, aquela coisa toda. Irmãs que vestem camisas. Você sabia que foi feita uma pesquisa que o umbigo da mulher, ele é sexy para homens, mas o umbigo do homem não é? E essas irmãs sem Deus, sem Espírito Santo, que usam essas camisetas que ficam mostrando aqui o umbigo, aqui, ó. Mostrando o umbigo. Gente, nós temos que ser mais separados. Irmãs têm que ser mais separadas. Principalmente na parte das vestes. Principalmente na parte das vestes. Casamento, por exemplo, vamos fazer um casamento. A moça aprende o ano inteiro, 10 anos inteiros, passou, no dia do casamento ela vem toda enfeitada. Vem toda enfeitada com batom, com brilho, com pó aqui na cara, aquele brilho, com as coisinhas brilhantes, tudo isso. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você aqui. Escute o que eu estou falando. Está sendo gravado, está sendo gravado. Qualquer irmão meu que congrega comigo, irmã, rapaz, moça, que um dia for casar e se vier toda pintada no altar para eu colocar as mãos e abençoar aquele casamento, pode ser certeza, vocês vão passar maior vergonha, eu vou descer do púlpito e vou embora.
fazer um casamento, uma Jezabel pintada na minha frente. Amém. Né? Fora outras coisas que acontecem. Fora outras coisas. Né? Domingo que vem, vou fazer um noivado lá em Juatuba. Domingo que vem, meio-dia, vou fazer um noivado lá. Nos irmãos lá, um casal. Já sabe como é que é as coisas. Né? E às vezes as pessoas dizem, porque principalmente casamento. Casamento não é uma coisa que dura por um dia. Casamento é até que a morte separe. Não é, irmãos? É até que a morte separe. Lembro de um dia, acho que quando o pastor Vanderlei em Belo Horizonte, chegou um rapaz lá, se eu não me engano, não era ainda totalmente convertido, tinha acabado de aceitar a mensagem, e ela não esperou para ver se o rapaz tinha uma experiência com Deus, sei lá, uma coisa assim. E ela chegou para o pastor e disse: pastor, estou gostando de fulano, estou gostando de Beltrano, ele encheu meus olhos. É, irmão, encheu os seus olhos? É, encheu. Então tá bom. Aí casou com ela. Passou 2 meses, chegou ela no escritório com 8 desse tamanho. Aí o pastor, ele encheu os seus olhos mesmo, mano. Ele encheu os seus olhos mesmo. Os irmãos entenderam a situação, não? Então, veja a gravidade da coisa. O profeta irmão Branham, quando ele foi naquela região dos perdidos, quem já leu isso na mensagem Almas que estão em prisão agora? Amém. Quando ele foi na região dos perdidos ali, ele viu aquelas mulheres. Ele viu. Além daquilo, ele viu outra visão, a visão da marcha nupcial da noiva. E lá no fim da marcha, onde estava marchando, ele viu 2 irmãs saindo do caminho. E ele gritou bem alto: irmãs, não saiam do caminho, volte para o caminho. E ele viu outra visão de outra mulher, que se dizia crer na mensagem, que se dizia que crente na mensagem, vestia-se bem, mas queria andar na mensagem com saltos desse tamanho, ó. Desse tamanho. Como Isaías profetizou lá no seu livro, que nos últimos dias as mulheres andariam cascavelando. E uma mulher que usa salto alto, quando ela anda, ela cascavela. Verdade. E aí o irmão Branham barrou ela na visão e disse: epa, você não pode andar por esse caminho não, com esse salto desse tamanho. E ela falou assim: eu vou provar para você que eu posso andar nesse caminho com esse salto alto. E ela foi. E ela andou um pouquinho e caiu num abismo, e foi visto e ouvido gritos e horrores mais terríveis que já se ouviu na vida. Precipitou-se. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém. Veja, então, às vezes tem pastores que têm medo de falar em cima do púlpito, tem medo de pregar isso. Pastor que tem medo de pregar essas coisas em cima do púlpito. Eu digo pastor, não estou falando isso do líder, não estou falando isso do auxiliar, daquele que ajuda o pastor, não. Quem entra nesse assunto é o pastor. Não é os auxiliares que ajudam o pastor, não é esses. Esse assunto é para o pastor. Mas pastor que tem medo de falar em cima do púlpito, que pensa que isso é algo antiético, que não sei o quê. Olha, irmão, pastor, olha, sinceramente, eu vou dizer para você, olha, pastor, ele pastoreia ovelha, não é bode não. Na mensagem Acusação 297, o irmão Branham diz: pregadores em cima do púlpito. Se eles não falarem essas coisas em cima do púlpito, ele deve descer e pegar a nágua da sua esposa e vesti-la.
Ih, toquei num assunto agora, anágua. O que é anágua? Ih, joguei com a irmã na anágua. É assim? Não. Anágua. O que é anágua? Anágua é uma peça sobressalente que vem debaixo do vestido, que põe a irmã ainda mais de impedir a ocasião de ver a sua nudez. E irmão Branco fala aqui na mensagem aqui, ó, anágua. Ele diz, irmãs que não querem usar anágua devem querer mostrar alguma coisa. Deus amor é combinação. Na Deus amor é combinação. Então observe, pregadores do púlpito deveriam usar as anáguas ao invés de traje clerical, que é o terno, de pé ali, e permitem e se envergonham de falar contra isso. E se envergonham e têm vergonha de falar contra isso, é melhor pôr esse homem para fora. Ele tem um bucho de galinha. Sim, é por isso que Cristo está sendo crucificado mais uma vez, em cima dos púlpitos. Você sabe por que a maioria das igrejas são desse jeito? É por causa do fracasso dos púlpitos. Verdade. Você sabe por que as igrejas estão mais mundanas, mais enfiadas na cara do mundo, mais parecendo com Jezabel pintada, mundanizada? É por causa dos púlpitos fracos. É verdade. Sim. Tem igrejas aí no Brasil afora que está até modernizando os púlpitos. Tem púlpito feito de prancha de surf. Que é prancha de surf. Quem já viu isso? Quem já viu? Prancha de surf. Gente, pelo amor de Deus. Então, o irmão Branham continua. Vê, aí está. Pregadores do púlpito deveriam ter anáguas, vestir anágua. Aí nós entramos também na parte da Bíblia que nós lemos em 1 Timóteo 2 e também em 1 Pedro 3. Nós vemos também aquela parte da obediência ao marido. Do respeito, da obediência. Você sabia que a mulher de pastor, ela não casa com ofício? Ele já nasce com ofício. Ele nasce com ofício. Nasce com ofício. Ela não casa com ofício. Qualquer dia desses, vocês vão ouvir na rádio um estudo maravilhoso do pastor Joaquim sobre isso. Eu achei interessantíssimo. Então observe bem que principalmente nessa parte, né? Tem irmão que chega para mim assim, ó pastor, eu vejo assim o senhor assim se dirige para sua esposa, ô bem, aí a irmã, ô bem, minha esposa nunca me chamou de bem, nem de querido, nem de nada. Talvez ela quer você bem longe, irmão. Sabe, pastor? Às vezes tem esposas também que pensam que seu marido não lhe dá um carinho, não lhe chama de querida, não lhe leva para um shopping para tomar um sorvete, alguma coisa assim. Pensa que não ama, mas não é isso. Ele a ama.
Só que ele não é como esses que quer despontar e quer... Vocês entenderam o que eu estou dizendo, irmãos? Tem pessoas que é mais reservado, mas não quer dizer que ele não ama. Amém. Né? Não quer dizer isso. Porque tem marido que às vezes vai levar um buquê de flores para a mulher, na hora que a mulher olha o buquê, o buquê desmonta todinho. Porque o hálito da mulher é terrível. Por que você não retornou minha ligação? Por que você não ligou para mim? Por que você não retornou? Por que você não retornou? Eu estou ligando para você, não sei o quê. E antes de dar boa noite, já acabou o gás, já acabou a luz, já acabou isso, já acabou aquilo, você põe o homem na desgraça. Principalmente homens casados que têm a natureza e o gênio. Que a mulher que é casada, ela sabe do gênio do marido. Se ele é nervoso, se ele é temperamental. Ela tem que saber disso. Tem que saber como chegar, como falar. Não é porque ele estourou com ela, ou ele estourou com ela, que ele é sem Espírito Santo, que não tem Deus, não. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Tem muita coisa a sentir. Né? A mensagem, irmão, preste atenção no que eu vou dizer. Quando a mensagem chegou, quando o ministério de Elias veio, não, você acha que veio só para restaurar batismo? Só para restaurar batismo, Santa Ceia, pão ácido, lava-pés? Só para restaurar isso? Não, veio restaurar tudo. Veio restaurar lares, família, marido, esposa, tudo. Veio restaurar tudo. E não adianta. E eu vou dizer, não adianta. Existem certos demônios, certos espíritos que entram em lares em casamento. Ah, se eu soubesse que você era assim, tinha casado com você. Eu tinha casado com aquele outro Beltrano. Isso é um demônio. Você acha que esse demônio que fala na boca de uma mulher não é o mesmo demônio que fala na boca da mulher de Jó? Amaldiçoa teu Deus e morra! É o mesmo espírito! E vai mais coisa. Então, nós estamos vivendo um tempo em que nessa restauração, Deus trouxe para nós tudo. Amém, irmãos? Tudo. Você acha que o irmão Brana, por ele ser um profeta, o irmão Brana é temperamental. O irmão Brana é nervoso. Um dia o médico chegou para ele e falou assim: sua gastrite por causa do seu nervosismo. Então, às vezes, as pessoas não entendem. Pensam que ser nervoso, temperamental, é sinal de que não tem Deus, que não tem o Espírito Santo. Não é nada disso. Então, Jesus, quando chegou lá no templo, e rebentou com tudo, e chicotou todo mundo, chicoteou todo mundo, e derrubou as mesas com as pratas, e soltou o gado, e soltou tudo, e rebentou com tudo, acabou com o culto. Ele não tinha Espírito Santo. Aí chega um pai, o pai está aqui no culto, está adorando a Deus aqui, e chega em casa, está a televisão lá em cima, o filho no videogame, o outro lá no internet, e ele chega e vai arrancando tudo. Aí a mulher: você não tem Espírito Santo, você não tem Deus, acabou de vir na igreja. Isso não é sinal que ele não tem Espírito Santo. Profeta, irmão
O dia que a irmã Meda bateu a porta na cara da irmã Brana, por causa de José Brana, que estava correndo demais e brincando e fazendo pirracinha com as suas irmãs, Rebeca e Sara. A irmã Brana ficava viajando muito para lá e para cá, viajando no campo, no missionário, no mundo inteiro, quase não ficava em casa. Irmã Meda estava lavando roupa, cansada, estendendo roupa no varal, e ela põe ela ali e carro. Irmã Brana estava lavando o carro. Você não vai dar conta de José, não? Não vai fazer nada com José, não? Esse menino está insuportável. Também fica viajando. Não é dar na questão. Só foi virar as costas, meu filho. Virou as costas, ela virou as costas e foi embora. Bateu a porta na cara de irmã Brana. Ele foi lá e ela bateu a porta na cara dele. Aí o irmão Brana falou assim, ó Deus, ela não é culpada, ela está nervosa. Ela está nervosa por tanta coisa, lavar, enxugar e voltar, criança no pé do ouvido. Ela está nervosa. Ela está nervosa, Senhor. Perdoa ela. Mas Deus fez o irmão Brana ir lá no quarto onde ela estava. Senhor, vai lá e fala com ela. Porque não foi ela. Não foi você, foi eu que estou dentro de você. Aí a irmã Brana foi lá e falou, querida, você magoou, não foi a mim. Eu sou seu marido, eu perdoo você. Mas é aquele que está dentro de mim que você entristeceu. Aí um bom dia, ela tinha que colher, né, irmão? Tinha que colher o que plantou. Tinha que colher. Um belo dia, eles dois estavam conversando no quarto. Os dois estavam, isso passou por tempinho. Um belo dia, os dois estavam conversando no quarto sobre, Bill, como é que é esse negócio aí que você põe a mão assim, assim na mão das pessoas? Você sente a vibração? Você sente? Eu disse, não, meu Deus, isso é um dom que Deus me deu. Quer ver? Por exemplo, me dá sua mão aí. Quando ela colocou a mão nela, a mamãe disse, ué, engraçado, eu vejo um cisto no seu ovário esquerdo. No dia seguinte foi para o médico, levou o doutor lá, o médico da família. Mamãe, não vejo nada. Não vejo nada. Mamãe colocava a mão. Mas engraçado, eu continuo vendo essas coisas aí. E por vários dias foi ficando olhando. Vamos pensar que não, um tumor dentro do ovário. E ela sofreu com isso, irmão. Porque era o pagamento que ela estava sofrendo por ter feito aquilo e batido a porta na cara do profeta, que era seu marido. Os irmãos estão entendendo? E ela esteve na beira da morte por causa disso. Deus visitou o seu pecado. Quem está entendendo? É. Sabe? A mulher tem que respeitar o marido que tem quando ele faz alguma coisa para Deus, mesmo sabendo do seu temperamento, do seu comportamento. Ela tem que respeitar quando ele está fazendo algo para Deus. Amém? Pessoas vão ter que pagar caro. Aqui tem pessoas sozinhas que não tem família em casa, que tem um irmão de estado, que tem um irmão aquele jovem, tem alguém que vai chegar em casa e receber esculacho. Olha onde ele estava. Recebe esculacho do pai, da mãe, do irmão. Olha onde ele estava. Olha onde ele estava. A pessoa vai ter que pagar caro por causa disso. Os irmãos estão entendendo, irmãos? É. Então, nós estamos vivendo assim. Temos que ter o Espírito Santo a todo momento nas nossas vidas. Né? Temos que ter o Espírito Santo. Temos que ter o Espírito Santo. Eu conheço irmãos da mensagem que são solteiros procurando doido uma esposa para casar. E eu conheço maridos casados da mensagem que está arrependido por ter casado. E mulheres também. Que se esperasse mais um pouquinho, mas não esperou. E o outro lá fora está doido para entrar dentro. E o outro está doido para entrar fora. Lá fora ele não tem paz porque tem a carne está sendo sufocada. E o que é casado aqui dentro está tendo paz com a sua família.
Os irmãos entenderam, irmãos? A coisa é difícil. Tem que ter Deus em tudo. Tem que ter Deus. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Os irmãos entenderam? Glória a Jesus. Deus abençoe a todos os irmãos. A irmã lá, como é que é o nome da irmã? Thalita. A senhora que é parente da... a senhora está querendo voltar à comunhão? Então vem aqui na frente, deixa eu orar para a senhora. Irmã Thalita, voltando à comunhão para a igreja. Vamos orar para ela. Pode vir aqui na frente. Vamos levar nossas mãos para Deus dar força. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor, Pai, que o Senhor possa abençoar a nossa irmã, voltando à comunhão, Senhor, para ter companheirismo com a palavra, e tomando a comunhão, que é tomar a Santa Ceia, fazer o lava-pés. Ó Deus, abençoa ela, Pai, porque se nós fizermos isso, ó Deus querido, nós estamos de acordo com a Tua palavra. Amém. Mas fora da presença do Senhor é a pior coisa que existe. Verdade. Ajude ela, Pai, dê força para ela, para enfrentar as lutas que possam Aleluia. vir, seja dentro de casa ou fora de casa. Dê ela força, sabedoria para vencer e não permitir que nada possa atrapalhar ela de servir a Deus. Nem filho, nem pai, nem mãe, nem marido, nem ninguém possa impedi-la de servir o Senhor, porque a salvação é individual para cada um. No nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, Senhor. Deus abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por mais uma vez o Senhor nos ter dado essa porção da Tua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo, estamos agradecidos ao Senhor por tudo, no nome do Senhor Jesus. E ao retornar para casa os irmãos e as irmãs, que o Senhor possa guardá-los de todo mal, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima reunião, se Deus assim permitir. Deus abençoe. Deus abençoe.